Sejam muito bem-vindos, então, bem-vindas mais uma vez, né, com muita alegria que a gente, né, está com vocês para acompanhar nessa leitura mais de perto da carta aos Romanos, né, uma obra-prima de Paulo, por assim dizer, né, porque é, mais ou menos, né, é uma obra na qual ele, como a gente tem visto, né, apresenta qual é o seu evangelho, né, com um propósito mais bem definitivo, isto é, de recomeçar, né, um ministério na região da Espanha e, portanto, né, escreve esse texto às comunidades eclesiais de Roma em preparação à sua chegada e possivelmente na expectativa, né, de receber aí um suporte para seguir o seu trabalho missionário. Bem, até o momento a gente viu, né, em vários outros encontros até o capítulo 11, né, da Carta aos Romanos, que é a parte, né, capítulos 1 a 11, normalmente chamado de parte doutrinal, né, onde Paulo, portanto, né, apresenta fundamentalmente, né, o que seria o seu evangelho, o evangelho de Cristo, o que é o evangelho para ele, né, qual é a mensagem que ele anuncia a partir, da sua argumentação para evidenciar a força do Evangelho, né, que é transformação, força de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Né? E essa fé, né, sem a concorrência das obras, né, como mérito humano em ordem à salvação. Né? E por isso ele vai chegar à conclusão, né, que, né, a salvação, né, se dá pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Vimos como que Paulo, portanto, né, ele colocou toda a humanidade, né, debaixo de uma situação de pecado, apresentou a situação de miserabilidade de toda a humanidade, não só dos gentios, mas também dos judeus, e apresenta, né, a universalidade da misericórdia e da salvação de Deus para toda a humanidade. E por isso, né, deixa claro que, segundo aquilo que ele anuncia, que ele prega, não há dois caminhos paralelos ou concorrenciais de salvação, mas existe uma única estrada de salvação, que é o Senhor Jesus, né, dado como, né, Salvador para a humanidade. E para aceder a esta redenção operada por Cristo, é necessário unicamente a fé. E por isso, com a fé se acolhe o dom salvífico de Deus, né? E acolhendo o dom salvífico de Deus pela graça, acontece, portanto, a justificação, e a justificação significa uma vida nova, né? E essa vida nova, Paulo a descreveu a partir dos capítulos 5 a 8, né? Com este ápice, como nós vimos, né, da vida do Espírito, e depois os capítulos 9 a 11, Paulo fez, né, uma reflexão sobre a situação de Israel, né? O que será do Israel incrédulo, né? Israel com quem Deus estabeleceu uma relação particular, né, em vista, né, de conceder o Messias não só para Israel, mas para a humanidade, e como que ficaram as promessas de Deus. Então, Paulo, né, nos capítulos 9 a 11, como nós vimos, tratou da situação de Israel na história da salvação e o seu papel, né, para a vinda do Messias. Jesus é o Messias segundo a carne, né, nascido de mulher, na linhagem de Israel. Portanto, né, as promessas de Deus não foram, né, em vão, mas se concretizaram com o verdadeiro Israel. E, né, Paulo coloca, portanto, a sua esperança na misericórdia de Deus, que no final dos tempos, de alguma forma, a misericórdia de Deus também alcançará os seus irmãos que não creram. Aí a gente discutiu um pouquinho, né, no encontro precedente, sobre a situação dos judeus, né, que não creem em Jesus Cristo, né, e as diversas configurações de judaísmo que a gente tem hoje, seja dos que não creem em Cristo, seja também de alguns, né, que são chamados de judeus messiânicos, né, e sejam de outros que têm expectativas messiânicas das mais variadas. Então, isso para retomar e recordar brevemente aquilo que nós conversamos até o presente momento. Concluindo, portanto, até o capítulo 11, dessa parte mais reflexiva de Paulo,
mais, digamos assim, né, teológica, na qual Paulo, portanto, argumenta, cita a Escritura, interpreta a Escritura, né, para deixar claro, né, o que ele pensa a respeito de Jesus, né, como o Salvador da humanidade inteira e qual é o seu evangelho, né? Então, Paulo disse tudo isso. E agora, a partir do capítulo 12, né, começa a segunda parte da carta aos Romanos, que é chamada de parte parenética ou exortativa. Né? Paulo finalmente então vai entrar no concreto da vida. Não mais serão, né, reflexões e temas mais elaborados como fez na primeira parte, mas vai refletir, né, as consequências práticas, né, para viver em comunidade. Né? Toda esta argumentação, todas essas exigências, todos esses imperativos, né? Portanto, ordens que Paulo dá e conselhos que ele vai dar nessa segunda parte, ele tem em mente que se trata, né, de indicações práticas, né, do viver a vida nova no seio de uma comunidade. Tá? No tempo de Paulo, na reflexão de Paulo, não cabe a ideia, né, de um, de um crente em Jesus que vive isolado. Tá? E isso seria impensável, né? Não só para Paulo, mas para qualquer dos autores do Novo Testamento, mas sobretudo Paulo. Né? Para Paulo é impensável, como hoje se tem, né? Muita gente que diz, bom, você crê em Deus? Creio. Você crê em Jesus? Creio. Você vai na igreja? Não. Isso para Paulo seria uma coisa estranhíssima, né? Isto é, como que você crê em Jesus, né? E, portanto, faz parte do mistério de Cristo, e, portanto, faz parte de uma eclesia, e você não, né? E Jesus sim, igreja não. Para Paulo isso seria um absurdo, né? Uma verdadeira contradição dos termos. Tá? Então, toda essa segunda parte, né, das indicações, conselhos ou ordens que Paulo dá, estão no conjunto, tem como pano de fundo, né, uma visão de eclesia, de eclesialidade. É impossível crer em Cristo sem ter uma consciência clara de ser membro ativo no seio do mistério da igreja. Para Paulo é dessa forma, tá? Segunda premissa, né, antes da gente começar a ler a partir do capítulo 12, é o fato que Paulo, portanto, né, com essas indicações, conselhos e imperativos, mostra, deixa claro para nós que a fé não é isolada da vida prática do cotidiano. Que, portanto, né, existe um operar, existe um agir, existem obras consequenciais à vida do crente que foi redimido, né, pela dádiva de Deus em Jesus Cristo. E, portanto, atenção, né, se Paulo, né, na primeira parte da obra, né, até o capítulo 11, sobretudo nos primeiros capítulos, né, vai insistir que a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras, né, da lei, e, portanto, né, descarta, né, que a gente possa, né, pelas nossas, né, boas obras, ou sei lá, pelas obras da lei judaica, que a gente possa, né, merecer a salvação, ou pior ainda, conseguir a salvação pelos próprios méritos. Né? Então, Paulo descarta isso. Então, isso é uma coisa. Né? As obras não servem para nos, né, garantir a salvação, também não servem para a gente pressionar a Deus para nos dar a salvação, mas uma vez que a salvação é dada gratuitamente, né, e essa salvação transforma radicalmente o ser do cristão, necessariamente aquele que foi, né, alcançado por Cristo tem comportamentos, atitudes e obras que manifestam o seu novo ser. Então, né, como diz, né, o bom ditado popular, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, né, qual é o lugar das obras no pensamento de Paulo? Então, ponto de interrogação.
depende, se trata, né, das obras da lei, enquanto, né, esforço humano para alcançar a salvação, ou para pressionar a Deus, né, para nos dar salvação porque somos bonzinhos, essas obras não têm valor de salvação. Mas se trata das obras que são, né, um agir e um operar consequencial ao novo ser já alcançado e redimido por Cristo, são obras que manifestam a vida nova do crente, sem as quais o crente, portanto, não está vivendo a realidade a qual ele está inserido no mistério de Cristo. Então, e por isso, né, Paulo não diz, né, já que a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei, basta crer e você não precisa fazer nada. Não é isso, né? Então, se você creu, isso, né, redunda, né, na sua imersão por graça divina no mistério de Cristo, você é transformado, né, radicalmente pela presença do Espírito e, portanto, você vai se comportar de forma diferente. Então, veja, Paulo estabelece, né, a ética cristã como consequência do ser cristão. Paulo não é alguém, né, que está preocupado com um conjunto de normas, se comporta assim, 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 né, porque é assim que a gente tem que comportar, não. Né? A ética cristã, ela tem um fundamento, e esse fundamento é, né, a inserção do crente no mistério de Cristo e da igreja, na nova ordem salvífica estabelecida por Deus, quando ele nos concedeu o Cristo como Salvador, né, da humanidade e de cada um de nós. Então, a ética tem um fundamento, né? Como diziam os antigos latinos, né? Que o ser, né? O agir segue o ser. Uma vez que o seu ser foi transformado, o seu agir vai seguir conforme o seu ser, né? Isso os antigos, né, comentadores da Idade Média, né? Mas para dizer a mesma coisa na linguagem do bom goiano, filho de peixe, peixinho é, né? É a mesma coisa, né? Quer dizer, se a gente está, portanto, né, transformado radicalmente, né, pela graça pela qual a gente, né, foi inserido no mistério de Cristo pela fé, necessariamente a gente vai se comportar de forma diferente. Tá? Então, é preciso, portanto, né, colocar muito bem, né, essa segunda parte da carta de Paulo aos Romanos no contexto, né, numa vinculação profunda com a primeira parte. Então, ordens, imperativos, indicações, conselhos, para um bom comportar daqueles que fazem parte da Igreja de Cristo. Então, capítulo 12, começamos, né, a primeira parte inicial, né, que já dá uma indicação importante de Paulo. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, e é a primeira vez que Paulo, portanto, passa a usar, né, o imperativo, né, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Então, se abre, portanto, a sequência das imprecações de Paulo, né, das suas orientações e conselhos e exortações, solicitando, Paulo, portanto, solicita, exorto-vos, portanto, né, dizer portanto está vinculando, visto tudo o que eu disse precedentemente, portanto, né, com base no que foi dito precedentemente, nos capítulos 1 a 11, portanto, eu vos exorto, pelas misericórdias de Deus, né? Não sei como está na Bíblia de você, mas na língua grega está no plural, né? A minha está traduzida no singular, mas não importa, tá? Provavelmente a ideia de pelas misericórdias de Deus está se referindo a estas intervenções na história da salvação, culminando com Jesus Cristo,
né, e pelos atos salvíficos de Deus em relação à humanidade, pelas misericórdias de Deus, a que ofereçais vossos corpos como hóstias vivas. E é importante a gente, né, essa primeira indicação de Paulo, a gente colocá-la, né, no conjunto, né, contextualizá-la no período em que Paulo anunciou, né, o Evangelho de Cristo, isto é, em que, sobretudo, o grupo judaico, né, tinha como centro da vida religiosa e espiritual os sacrifícios de animais no Templo de Jerusalém. A essa altura, o Templo de Jerusalém ainda estava de pé, né? Falamos que Paulo escreve essa carta, né, por volta dos anos 57 ou 58, por aí, né, depois de Cristo, e que o Templo de Jerusalém só será destruído no ano 70 depois de Cristo. E que Paulo, ao escrever essa carta, tem em mente, né, os membros que compõem as diversas comunidades eclesiais em Roma, que são compostas tanto por judeus como gentios. Mas se a gente pensa, né, que o grupo judaico tinha uma vida pautada, sobretudo por sacrifícios, né, e sobretudo aqueles, né, que tinha, né, uma prática de peregrinação em Jerusalém, ao Templo de Jerusalém, é preciso também pensar que os gentios, né, em geral, né, não eram gente sem culto aos deuses. No Império Romano existia uma série de divindades, uma série de templos. Nesses templos, né, se exigia a prática de sacrifícios de animais. Então, no ambiente, né, em que Paulo viveu, o mundo era massivamente religioso, né, e a religião era pautada por prática de sacrifícios de animais, seja o judaísmo com o Templo de Jerusalém, seja os gentios nos muitos templos espalhados pelo Império Romano afora, em que o culto era baseado fundamentalmente em sacrifícios. E aí Paulo diz: exorto-vos a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva. É importante esse aspecto aqui, né? O cristão, aquele que acredita em Jesus, não é que, né, portanto, eu estou livre de qualquer ato cultual e religioso, porque agora eu creio em Jesus, creio no Deus de Jesus e em Jesus, e portanto, né, sacrifício morreu. Não. Se assume uma outra dimensão sacrificial, não mais de animais, mas de oferecer a si mesmo, ofereçais, né, vossos corpos como hóstias vivas. E, portanto, né, o sacrifício do cristão não é um sacrifício sangrento, mas é uma vida atravessada pelo culto, né, pela oferenda de si mesmo. Então, Paulo está, na primeira indicação de Paulo, né, na parte exortativa da sua carta, portanto, né, dá uma orientação cultual àquele que acredita em Jesus de oferecer a si mesmo. Né? E, portanto, né, o que agrada a Deus? É oferecer, né, sei lá, ovelhas no templo, ou, né, seja em Jerusalém, seja nos templos pagãos, oferecer boi, oferecer isso, aquilo outro, não. Né? É a oferenda de si mesmo como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Então, o que agrada a Deus, na nova ordem salvífica estabelecida por Cristo, não é o sacrifício de animais, mas um culto pelo qual se oferece a si mesmo como hóstia viva. Isto, né, como, portanto, né, como oferenda santa e agradável a Deus. Esta é a oferenda que Deus, né, que Deus recebe de bom agrado, não de animais, mas de si mesmo. E aí Paulo diz: este é o vosso culto espiritual. Importante esse aspecto de culto espiritual. Algumas Bíblias, né, traduzem como culto, culto, né, ordenado ou culto lógico, né, porque o termo aqui usado é lógica, né, logique, né, o culto lógico provavelmente está indicando a referir-se ao logos, né, um culto que é consequencial à palavra do evangelho assumida, entendida e vivida na prática. Então, um culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo,
Aqui a gente tem a não conformação com o mundo, né, significa, né, o Paulo usa um verbo interessante, né, cuja raiz é esquema. Não entreis no esquema deste mundo, né? O verbo no imperativo é não se esquematizar com o mundo. O mundo tem uma estrutura, tem um esquema, e o crente, portanto, não entra no esquema do mundo. O esquema, a figura deste mundo passa, o esquema deste mundo passa, né? Diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, né? Então, o cristão tem um certo estranhamento com o mundo. Se a gente compreendeu, né, o evangelho de Paulo anunciado até o capítulo 11 da carta aos Romanos, a gente sabe que o cristão tem o ápice da sua vida quando ele é conduzido pelo Espírito de Deus e que, portanto, ele tem um certo estranhamento com o mundo. Paulo aqui não aprofunda isso, mas na primeira carta aos Coríntios ele trata, né, com mais detalhes sobre esse aspecto, que é um elemento, inclusive, a propósito, né, que a gente tem na Escritura, nas cartas de Paulo, também nas cartas de Pedro, né, e que aparece nos primeiros escritos dos padres da igreja, dos padres apostólicos, né? Sobretudo quando o Pastor de Hermas, né, um documento antigo do cristianismo antigo, que fala exatamente isso, né? Que o cristão aparentemente é mais um, né? Veste como todo mundo veste, né? Come o que todo mundo come, etc., né? Trabalha como todo mundo trabalha, mas, né, tem uma radical diferenciação em relação ao mundo, porque sabe que a sua permanência no mundo é uma permanência temporária e que a pátria definitiva é a pátria celeste, né? Isso a gente tem, né, de forma clara, não só nas cartas de Pedro, né, como também na carta aos Hebreus. Então veja, né, o cristão, portanto, né, não se conforma com o esquema do mundo, não é um mundano. O cristão, portanto, tem a consciência, né, de ser redimido por Cristo, de ter uma vida nova, que é conduzido pelo Espírito de Deus e que, portanto, ele tem um certo estranhamento, ele não se conforma com a estrutura do mundo, não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Sabe qual que é o verbo, né, que Paulo usa aqui para falar transformai-vos? É o mesmo verbo que nos evangelhos se usa para falar da transfiguração de Jesus. É o mesmo verbo que os evangelistas usam para falar da transfiguração de Jesus, que é o verbo metamorfou, é mudar de forma. Então, o cristão não só não se conforma, não se adequa à estrutura do mundo presente, mas continuamente se transforma, ou se poderia até dizer, ou traduzir, continuamente se transfigura, né, renovando a vossa mente. Então veja, né? O ato de fé em Jesus, aquele ato, né, pelo qual Paulo diz a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei, não é um ato único e isolado, tá? Mas é um ato, né, que nos insere na realidade de Cristo pela vida no Espírito e que, portanto, tem consequências diretas no cotidiano da vida, no mundo onde a gente está, não se conformando com a estrutura, com o esquema do mundo, ao mesmo tempo, né, nesse processo contínuo de transfiguração ou de transformação, renovando a vossa mente. A mente precisa ser renovada. Essa, né, frônesis, né, já comentei com isso algumas vezes com vocês. Se trata, né, desse conjunto né, frônesis traduz muito bem, né, o que na tradição hebraica era aquilo que se chama de coração, né? Isso é o centro dos valores, das decisões, dos pensamentos, dos critérios. Tudo isso é essa frônesis, é a mente. Então a mente precisa ser continuamente renovada, né? E essa renovação da mente, né, não é que, né, você vai fazer um estudo, né, sei lá, passar a vida inteira estudando, né, sobre
a doutrina cristã, etc., para ver se pelo estudo você renova a mente. Não, tem um pressuposto. Paulo não começa com a transformação da mente para depois falar do culto espiritual como hóstias vivas. Não, primeiro fala, né, exorta-vos a que vos ofereçais, né, como hóstias vivas, santa e agradável a Deus. Portanto, existe uma prática religiosa, existe um culto do cristão, que é uma relação fundante com Deus a partir de Jesus Cristo, que dá sustento a esse processo, né, de estranhamento com o mundo, de transformação do próprio ser, ou se a gente quiser usar, de transfiguração contínua da existência e a renovação continuada da mente. Então, em outras palavras, né, o que Paulo está aqui dizendo, né, é que o cristão está num caminho espiritual, né, e esse caminho espiritual precisa ser, né, empenhado, precisa ser, né, e aqui sim, né, depende de cada um, né, depende de cada um, né, é a participação nossa, uma vez que a gente creu em Jesus Cristo e entramos na nova ordem salvífica, a nossa participação, né, nesse progresso espiritual que tem por base um culto que é oferenda de si mesmo e ao mesmo tempo um estranhamento do mundo na transfiguração e renovação contínua da mente, né? Não é uma renovação qualquer, né? Que você, sei lá, vou fazer um retiro para renovar a minha mente, sei lá, ou, né, vou fazer meditação zen, sei lá, não é isso, né? Na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, né, ele diz, né, froneite, o mesmo verbo, né, a raiz aqui de frônesis, né, tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. A tradução é essa, tá? Mas não é só sentimento, tende em vós os mesmos pensamentos, os mesmos ideais que havia em Cristo Jesus. Então, o processo, né, de transfiguração continuada do cristão e de renovação da mente passa pelo confronto continuado com o próprio Cristo. Quer dizer, um modelo, o espelho, né, no qual a gente deve se confrontar é o próprio Cristo. Então, esse é um aspecto, né, importante que Paulo está referindo-se a essa transformação e a renovação da mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus. O cristão tem um trabalho de discernimento, né? Nem sempre, né, você levanta de manhã cedo, né, e, sei lá, pega o celular, vão ver as mensagens do WhatsApp divino, o que Deus, né, está me mandando eu fazer hoje, né? Não, tem uma lista que Deus me mandou, né? Não sei se vocês têm WhatsApp divino. Não é assim tão simples, né? O cristão precisa fazer o discernimento, tá? Discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Então, o trabalho do discernimento. Nem sempre as coisas são preto e branco, claras, né? A distinção, né, para o julgamento das situações, das decisões do cotidiano, nem sempre tem tanta clareza. E é por isso que, né, Paulo estabelece nessa primeira indicação, e atenção, né, que começa com culto espiritual, né? Começa com a oferenda de si mesmo, como hóstias vivas, começa com esse aspecto, né, da santidade da relação com Deus, para depois passar, né, para indicar que o cristão tem um estranhamento com o mundo e, portanto, os ideais, os valores que normalmente o mundo propõe, né, nem sempre ou quase nunca, né, são os ideais e os valores do reino de Deus que o Evangelho aponta para ser critério das nossas escolhas. E por isso, né, esse estranhamento com o mundo, né, precisa passar pela a transfiguração do cristão, né, essa renovação, essa transformação do cristão deve ser constante. Transformação, renovação da mente, né? Portanto, contemplando com Cristo
Mas não é um Cristo qualquer, tá? Hoje, né, sobretudo com os recursos midiáticos, né, a gente pode muito bem, né, e hoje existe um mercado religioso, né, que apresentam diversos rostos de Jesus Cristo, segundo os gostos de cada um, né? Então, veja, qual é o Cristo com o qual eu devo me confrontar? Né? Então, atenção, né? Qual é o lugar seguro para eu contemplar com precisão os traços do rosto de Cristo? A Escritura e a tradição. É o lugar seguro. Né? Porque com a Escritura, com os Evangelhos, você tem o Cristo que fala. Não é só o Cristo que você se imagina, né? E que você constrói para si mesmo. Então tem sempre um perigo de alguém, né, se autoconstruir um Cristo que não está em conformidade com os evangelhos. Né? E às vezes há grupos religiosos, né, e igrejas, né, das mais variadas tendências religiosas que apresentam, né, tipos de Jesus ou rostos diferentes de Jesus para agradar o público. Né? Então, atenção, né? Paulo está chamando a atenção para a gente ter a frônesis de Cristo, ter a mente de Cristo, renovar a vossa mente. Mas de que forma que você renova a sua mente? Adquirindo a mente de Cristo, como está na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 6, né? Então, adquirir a mente de Cristo, é assim que se renova a própria mente, com os valores de Cristo e do reino, e que, portanto, né, quase sempre estão em contradição com os valores do mundo, e, portanto, é preciso discernir qual é a vontade de Deus, que é bom, agradável e santo. Né? Seguindo ao versículo 3, né, Paulo vai dar conselhos, né, para a convivência eclesial, né, sobretudo conselhos, né, de humildade e de caridade fraterna. Em virtude da graça que me foi concedida, eu peço a cada um de vós. Claro, Paulo, né, está exortando, está pedindo, né? Paulo vai com muita cautela, porque, né, ele está escrevendo, como eu falei, né, para as igrejas, né, igrejas domésticas, provavelmente, né, presentes em Roma, que não foram fundadas por ele. Né? Então ele vai suplicando, vai com um jeito, né, mas sem diminuir a exigência da vida prática em decorrência do mistério da salvação em Cristo. Eu peço a cada um de vós que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas uma justa estima ditada pela sabedoria, de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um. Que conselho mais, né, mais prático e ao mesmo tempo importante, né? Não ter de si mesmo um conceito mais elevado do que convém. Em outras palavras, né? Abaixa o ego, né? Quer dizer, se achar, né, o tal superior aos outros, né, como princípio basilar para uma convivência harmoniosa na comunidade, é a humildade que precisamos ter. Mas esta humildade, Paulo diz que cada um tem uma justa estima. A humildade não quer dizer complexo de inferioridade, né? Então, como que você vai adquirir, né, uma justa estima de si mesmo ou de si mesma? Isso deve ser ditado pela sabedoria. Né? E se a gente pensa, né, o que Paulo fala de sabedoria, o que Paulo entende por sabedoria? Aqui ele não deixa claro, porque, né, os seus conselhos e as suas orientações são mais práticas, mais precisas, mais, né, enxutas e mais diretas. Mas, né, na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer: Cristo é sabedoria de Deus para nós. Aquilo que era, né, loucura, né, para os gentios, né, e estultícia, né, loucura para os judeus e estultícia para os gentios, Cristo, Deus o constituiu, Cristo, como sabedoria para nós. Então, Cristo é a sabedoria de Deus para nós. Então, como ter, né,
manter sob controle o próprio ego, né? Em outras palavras, Paulo está dizendo, não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas uma justa estima. Quer dizer, a gente olha para si mesmo, né, a partir da sabedoria, a partir de Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pelos irmãos. Então, né, a partir da sabedoria é que vamos ter uma justa estima de acordo com a medida da fé que Deus dispensou. Então, a gente olha para nós e temos, portanto, né, uma avaliação de si mesmo. Cada um deve, né, se autocompreender no mistério de Deus a partir da fé. Nada de, né, portanto, extremismo, porque tem extremismo, né? Uns que pensam assim, né, mas eu sou pecador, eu sou um saco de bosta mesmo, né, eu não tenho mais jeito, não tenho, né, já estou com um pé e meio dentro do tacho do inferno, agora, então, né, tem, né, exageros, né, de consciências, né, melindrosas em que a pessoa corre o risco de perder a esperança. E tem o outro extremo, né? Que a pessoa achar que não peca, né? Que é mais santo do que os anjos, etc. Né? E que, portanto, é superior a todo mundo, e que, né? E, portanto, os outros é que são... o, né? O capeta é o outro, né? O vizinho é o enjoado, é o chato, etc. Então, exageros, né? Paulo está dando conselho, né, de humildade. Mas não é humildade, né, como falei, como complexo de inferioridade, eu não sirvo para nada, eu não, né, quem sou eu, etc. Não. Paulo vai dizer claramente que cada batizado tem um valor fundamental, é um membro da igreja de Cristo. E como membro, como ele vai dizer mais adiante, tem a obrigação de cuidar do corpo e, portanto, né, tem uma função fundamental, né, no cuidado dos irmãos. Então, ninguém está dispensado na construção da igreja de Cristo, porque cada um tem o seu valor, mas não é também, né, um exagero, né, achar que é superior aos demais. Então, o princípio da humildade que Paulo estabelece tem por fundamento, né, a justa estima de si mesmo, à luz da sabedoria que é o próprio Cristo, e, portanto, a humildade para servir, mas na medida da fé que Deus dispensou a cada um. Pois assim como um só corpo tem muitos membros, e os membros não têm todos a mesma função, de modo semelhante, nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros. Então, aqui Paulo concisamente, né, apresenta aquilo que mais detalhadamente ele apresenta, né, e argumenta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, né, que isto é, que a igreja é um corpo ordenado, né, formado por muitos membros, e os membros, né, devem assistir, acudir uns aos outros, sem que nenhum membro possa, né, levantar a bandeira de ser o mais importante. Né? Então, isso tudo Paulo, né, já, para quem quiser aprofundar, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, mas aqui Paulo recupera este aspecto. Veja, né? As indicações práticas de comportamento de Paulo é para a vivência na comunidade. Né? E, portanto, né, Paulo pensa em termos de eclesialidade. Tendo, porém, dons diferentes, versículo 6, segundo a graça que nos foi dada, aquele que tem o dom da profecia, que o exerça segundo a proporção da nossa fé. Paulo aqui vai falar, né, de vários dons, né, carismas, né? Carismas são dons que Deus concede, né, a cada um de nós, para que nós possamos colocar em prática em benefício dos irmãos. Né? Tem toda uma distinção entre doreia e carismata, né? Entre dons e carismas. Normalmente, né, se faz essa distinção que os dons são, né, aquele conjunto, né, de graças que Deus concede necessárias para a nossa salvação, e os carismas são suplementos de graça que Deus nos concede para colocar em prática a serviço dos irmãos. Né? Então, Paulo está aqui, né, falando,
né, e vai falar de alguns carismas, e curiosamente, né, com uma ordem, né, diferente do que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, começando aqui, né, com no versículo 6, com o dom da profecia. Então, né, começando com o dom da profecia, que cada um exerça segundo a proporção da nossa fé. A proporção da fé. Cada um deve fazer, né, segundo a proporção que Deus concedeu. Né? Cada um faz na medida em que Deus lhe concedeu o dom de fazer. Não queira fazer mais do que Deus lhe concedeu o dom de fazer, né? Porque você não tem a competência para isso, não tem o dom, né, que lhe prepara para isso, mas também não queira, né, e o maior risco é esse, né, da gente esconder os dons, né, os carismas, e portanto não colocar em prática, né, na medida proporcionada dada por Deus a cada um de nós. Cada um de nós seremos, né, e aqui Paulo, a gente vê nessas partes mais práticas das cartas paulinas, na parte parenética, exortativa, a gente vê, né, ressonâncias da pregação de Jesus no pensamento paulino, né? Como que Paulo, embora provavelmente não tendo conhecido Jesus na carne, né, encontrou já com Jesus ressuscitado, mas enquanto, né, entrou em contato com as igrejas, né, primitivas, né, ele se inteirou, né, do conteúdo da pregação do evangelho feita pelo próprio Jesus Cristo. Então a gente tem ressonâncias disso no ensino de Jesus Cristo. O ensino de Jesus Cristo reflete nas indicações concretas que Paulo dá nos evangelhos, nas suas cartas, né? Lendo isso aqui, é quase impossível a gente não pensar, né, na parábola dos talentos que Jesus, né, conta, que cada um deve, né, colocar em prática o talento que Deus lhe concedeu para produzir frutos, né? Então Paulo fala dos carismas em termos de, né, dons que Deus concede aos crentes para colocar a serviço da eclesia, a serviço dos demais irmãos, porque somos membros de um único corpo que é a igreja, e que isso deve ser feito, né, com a capacidade proporcionada por Deus, nem mais nem menos. Né? E o perigo é, sobretudo, né, como eu falei, da omissão, né? Você né? Não, deixa a falsa humildade, né? E como eu falei, os dois perigos, né? Aquele que, né, não tem humildade, que tem uma estima elevada demais de si mesmo, que quer fazer tudo e que acha que, né, dá conta de tudo e que acha que faz melhor do que qualquer outra pessoa, né? Não, você não tem que fazer tudo, né? E porque, né, cada membro tem né, um carisma diferente para trabalhar, né, em prol dos demais. E o outro extremo é: eu não sei fazer nada, eu não dou conta de fazer nada, não, tem outras pessoas melhores do que eu, não, né, eu vou ficar quietinho, né, de preferência entro debaixo da mesa para que ninguém me veja, etc. Cada um tem, né, uma responsabilidade com relação a isso. Então Paulo começa aqui com o dom da profecia, no versículo 7, aquele que tem o dom do serviço, né, aqui usa o termo diaconia, né, o dom de servir, né, que o faça também, que o exerça servindo, né, quem o do ensino, ensinando, né, nem todo mundo tem, né, o dom para ensinar, então quem tem um dom para ensinar, ensina, né, quem o da exortação, exortando, aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade, aquele que preside, que o presida com diligência. É interessante que nessa lista aqui, né, a presidência é colocada em penúltimo lugar. Né? Não que a presidência, né, isto é, aquele que está, né, os líderes eclesiais, não tenha importância no pensamento paulino. Né? Depois vocês dão uma olhada em casa, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, né, na qual, naquele capítulo, né, Paulo diz, olha, né, rezem, né, e sejam, né, generosos e reconhecidos com relação àqueles que presidem o trabalho entre vós. Então, Paulo, né, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, né, fala da importância, né, de ter, né, um reconhecimento, uma generosidade, estar disposto a colaborar aqueles que presidem os serviços eclesiais, porque carregam o peso da responsabilidade. Né? Mas aqui Paulo coloca, né,
a presidência em penúltimo lugar, e por último, aquele que exerce misericórdia, né, que o faça com alegria, né? Provavelmente está vinculando, né, o dom da caridade, né, de assistir os pobres e os necessitados. No versículo 9, que o vosso amor seja sem hipocrisia, né, e aí estamos nessa perspectiva, né, do ágape cristão, né, não é portanto é um amor, né, desinteressado, generoso, de doação, né, de entrega de si mesmo, né, sem reserva, sem cálculos, né, sem segundas intenções, né, esse tipo de amor que Paulo, né, provavelmente está falando, que o vosso amor seja sem hipocrisia, detestando o mal e apegando-vos ao bem. Então, apegar-se ao bem, né? Detestar o mal e apegar ao bem é uma forma prática de crescer no ágape, né? Com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros, cada um considerando o outro como mais digno de estima. É importante que Paulo, né, vai falar dessa questão, né, de a gente, no amor, se submeter uns aos outros. Né? Texto mais enigmático, embora seja considerado um texto, né, da tradição deuteropaulina, é a carta aos Efésios, capítulo 5, né? Submetei-vos uns aos outros no amor de Cristo. Então, né, quem entra no mistério do amor de Cristo, e, portanto, entende que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e que Cristo, portanto, né, foi elevado na cruz para a nossa salvação, não, não mede esforços, né, para se colocar a serviço do irmão, do próximo, porque esta é a modalidade de expressão e de concretização do amor de Deus como mandamento de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então veja como que, né, como eu falei, a gente tem muitos reflexos da pregação e do ensino de Jesus, né, nas cartas de Paulo, sobretudo nessas partes, né, de exortação, de conselhos práticos que Paulo, né, dá para os membros da igreja. Sede diligentes, né, sem preguiça. Por quê? Porque todo mundo sabe que preguiça é universal, né? É um dos 7 pecados capitais, né? Não é por nada que é chamado de pecado capital, né? Porque abre as portas para outros pecados, né? Então, sede diligentes, laboriosos, né? O cristão deve ser laborioso, deve superar né, os próprios limites, superação de si mesmo, né? Ser diligente, diligente é cuidadoso, criativo, né? Operativo, e não molenga, né? Cristão molenga, né? Sei lá, né? E a gente tem que ser realista, né? E saber que muitas vezes a gente é molenga mesmo, né? Corpo mole, né? Então, sede diligentes, diz Paulo, né? Sem preguiça, fervorosos de espírito. Então, é isso, fervorosos de espírito. Então, é uma ordem que ele está dando. Isso quer dizer, a gente é consequência da vida fé. É como você cultiva, né, o dom da salvação que Deus lhe concedeu. Desta forma, servindo ao Senhor. Como que você vai servir ao Senhor? Mas cadê Jesus para eu servir? Paulo, né, já está na época, né, da nova etapa da salvação, na qual se tem a ideia de servir a Cristo, só é possível no serviço dos irmãos. Então, ser diligente, sem preguiça, fervoroso de espírito, servir ao Senhor, né, é servir pela caridade. Alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação, assíduos na oração. Esses abinamentos, né, esses termos que vão um com o outro, são muito importantes no pensamento paulino. Né? Na esperança, alegrar-se, porque a esperança é fundamento da alegria. A esperança é fundamento da alegria. Perseverando na tribulação. A tribulação tem uma função importante, que é nos levar à perseverança. Por isso Deus permite a tribulação, porque a tribulação, né, prova e permite chegarmos
pela perseverança há uma verdadeira fé. Aquilo que era o finalzinho, né, do capítulo 8º, como a gente viu alguns encontros para trás. Assíduos na oração. A oração precisa de assiduidade. Não é rezar uma vez, né, a cada, sei lá, né, a cada pouco, né? Como antigamente, né, essas tradições populares, né? Às vezes, né, mas também era outro contexto, né? Na época não tinha padre, né? As igrejas não tinham pároco, então era a desobriga, né? O padre passava uma vez por ano, né? Então casava todo mundo, batizava todo mundo, né? Então fazia uma missa, né? Depois ia embora. Depois só daqui mais um ano o padre volta de novo. Então, eram outros tempos, certamente, né? Hoje não, né? Hoje, graças a Deus, né, você tem a possibilidade, né, não só, né, de mais ministros, né, e padres que estão nas paróquias, presentes nas paróquias, como também se tem uma outra consciência, né, de vida eclesial, que não depende só do ministro ordenado, né, mas que também, né, envolve toda a comunidade. Então, essa assiduidade na oração, né, ela não depende, né, certamente, só, né, de momentos no calendário paroquial, sei lá, né, de festas, momentos, festa paroquial, um momento importante, né, no qual todos os que fazem parte da paróquia, certamente, né, vão mergulhar, né, num caminho espiritual de oração mais intenso, mas, né, isso, assíduos na oração, ter uma vida de oração é fundamental, né? Cada vez mais a gente precisa, né, se convencer, e não é assim, eu estou me convencido hoje, depois da manhã eu esqueço, ou depois da manhã não sei, né? Porque a gente tem que voltar de novo, como eu falei, né? Paulo sabe que a gente é preguiçoso, nada de preguiça, né? Então, voltar de novo, né? Perseverar na oração, assiduidade na oração, tomando parte nas necessidades dos santos, né? E portanto, né, os santos, né, são os irmãos que necessitam e, portanto, né, ajudando-os e socorrendo-os, buscando proporcionar a hospitalidade, né? Os santos, né, Paulo pode estar referindo, seja os irmãos que passam necessidade, seja os pregadores ambulantes. Paulo é ainda do tempo em que, né, os apóstolos estão pelo mundo, né? E, portanto, dependem da hospitalidade, né, para seguir no trabalho missionário, né? Depois, na sequência, a partir do versículo 14, Paulo vai falar do amor, né, para com os homens e inclusive para com os próprios inimigos, né? E aqui a gente vai ver de novo ressonâncias, né, nas indicações concretas de Paulo da pregação e do ensino de Jesus, sobretudo no Sermão da Montanha, capítulo 5, em que Jesus, né, insiste para que a gente ame não somente os amigos, mas amar até os próprios inimigos. Então a gente vai ver o reflexo disso também no pensamento paulino. Aqui, abençoai os que vos perseguem. Então, né, Paulo sabe e vive na pele a perseguição, né, de adversários, de opositores. Paulo diz, né, a gente precisa ser gente de bênção, abençoar os que amaldiçoam. Em outras palavras, não pagar com a mesma moeda, né, não responder a mesma moeda. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. A expressão que deixa claro esta, né, capacidade de empatia, né, que está se tornando cada vez mais, né, pelo mundo moderno e individualista, está se tornando, né, uma virtude cristã, em risco de extinção, né? Isso é, essa capacidade de empatia, né, de sentir o pathos, o sofrimento do outro, né, e, portanto, enternecer, né, capacidade de ternura, né, e por isso, né, assumir, né, também, né, a responsabilidade do cuidado do irmão, né, alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram. Tende a mesma estima uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. Não vos deis ares de sábios, né? Então, nada de achar que é o sabichão, o superior, o mais importante, etc. A ninguém pagueis o mal com o mal. De novo, né? A tendência natural do ser humano é revidar com a mesma moeda, ou com duas, né? Se alguém te traga uma pedra, a tendência é você
não só tacar uma pedra de volta, mas tacar logo um caminhão de pedra de volta, né? Então, essa tendência natural, superar. O cristão tem uma vida sobrenatural, não vive segundo os ímpetos, né, da concupiscência que permanece em nós, mas vence a si mesmo, né, para praticar o bem, né? E ao praticar o bem para aqueles que nos fazem o mal, acender uma fogueira na cabeça deles. Quer dizer, é isso que Paulo diz, né? Isto é, você deve convencer, né, os malvados a deixar de ser mal, não fazendo mal para com eles, né? Ele me tacou uma pedra, vou tacar duas nele para ele ver o quanto dói, né? Para ver se ele para de tacar pedra. Não vai parar, né? Se você tacar duas pedras nele, ele vai tacar 10 de volta em você, né? E aí a espiral da violência, né, vai aumentando cada vez mais. Paulo, né, está dizendo para responder ao mal com o bem. Mas se a pessoa faz o bem, faz o mal a outra pessoa, né, e aquele que foi prejudicado responde com o bem, a pessoa fica encabulada, né? Quer dizer, uai, né? Recebi, não o troco, né, do que eu fiz, mas recebi alguma coisa boa. Então, vencer o mal pelo bem praticado, né? Então, não pagueis o mal com o mal, né? Não seja a vossa preocupação fazer o que é bom para com todos os homens, procurando, se possível, viver em paz com todos. Paulo, né, é muito concreto, né? Procurando, se possível, viver em paz com todos. Se possível, tá? Porque Paulo não vivia em paz com todo mundo. Por quê? Porque ele não agradava a todo mundo, assim como Jesus não agradou a todo mundo. E você também não vai agradar a todo mundo. Então, né? Procura viver em paz, se possível, com todos, né? Por mais que você se esforce, né, haverá alguém que você incomoda só pelo fato de você respirar, tá? Então, fique tranquilo, né, que, né, Jesus não veio para agradar todo mundo, tanto é que morreu na cruz, né? Paulo também não agradava todo mundo, mas ele insiste para que, né, fazer todo o esforço e portanto, né, que se houver algum tipo de estranhamento, que não seja culpa sua, né? E que você procure vencer isso pelo bem, pela bondade, pela generosidade, pela humildade, né? E não diz, bom, já que não quer saber, né, que o diabo carregue também, não quero saber. Não, não é assim, né? Eu preciso insistir, na medida do possível, né, viver em paz com todos, por quanto de vós depende, né? Então, fazer tudo o que está ao teu alcance para viver em paz com todos, né? Nem sempre, ou você nunca vai conseguir agradar a todo mundo, mas o que tiver ao seu alcance. Não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E aqui Paulo, né, faz uma citação bíblica e recupera toda uma tradição do Antigo Testamento, isto é, né, que você entrega os malvados à mão de Deus. Quando alguém te calunia, te faz um mal, te prejudica, etc., você confia a ele a justiça divina e não sua. Né, e Paulo, né, cita esse texto no qual Deus, no Antigo Testamento, diz: a mim pertence a vingança. Israel, no Antigo Testamento, ficou proibido de fazer vingança. Por isso que na revolta, né, o orante bíblico pede que Deus faça vingança. Por quê? Porque eu não posso fazer vingança. Deus no Antigo Testamento proíbe a vingança, dizendo: a vingança pertence a mim. Você não pode se vingar, né? Mas aí, né, os israelitas, sabendo que Deus proibiu de fazer vingança, diz: a vingança pertence a mim, então eles ficam pedindo, né? Deus, me vinga, né? Faz vingança, porque não quer ir, né? Faz alguma coisa, porque eu não posso, né? Me segura, Deus, porque senão eu faço uma desgraceira, né? Né? Como o Salmo, né, 137, né? Senhor, quebra a cabecinha dos filhos dele na rocha. Quer dizer, o povo exilado, o povo no exílio a Babilônia, imagina, tanta desgraça, tanto sofrimento, etc. Né? A vontade era de revidar, né? De fazer vingança e justiça com as próprias mãos, mas não posso, porque Deus diz: a mim pertence a vingança. Então, né, na oração, no salmo, pedir a Deus, né, Deus, arrebenta eles pelo meio, né?
acaba com a vida deles, me vinga, etc. Né? Então, Paulo recupera essa tradição, né, do Antigo Testamento, na qual, né, você não pode fazer vingança. A vingança não faz parte da vida cristã. Mas nem um pouquinho assim, né? Não, nem um pouquinho. Nada de vingança, né? Então, e aqui, né? Veja que como essa vida no Espírito, da qual Paulo falou, né, no capítulo 8º, tem consequências muito práticas, que não, nem sempre é tão fácil de ser, né, vivenciado, né? A gente fica com essa, né, se alguém nos prejudica, a gente fica ali, né? Depois eu te dou o troco, uma hora você vai ver, né? Um dia você vai precisar, né? Essas coisinhas assim, né? São nesguinhas, né? Pedacinhos de desejo, de vingança que eu, o dia que eu tiver a chance, vai ver, né? Não. Na vida cristã para Paulo, né? Não tem isso, né? Quer dizer, você tem que realmente, né, superar a tendência, né, de responder à mesma altura da violência, né? Pior ainda de querer, né, fazer mais do que, né, do que o outro para se vingar, para dar uma lição, não sei o quê, né? Então, sim. Você falou aí mais uma vez sobre Paulo, né, refletir muito o pensamento de Cristo, né? Além do fato do mundo pessoal dele, que foi marcante, né? Qual outro fator teria colocado Paulo tão direto com a mensagem de Cristo, que estava lá nos anos 40 para frente, né? Já, como que ele entrou tão direto nessa mensagem de Cristo, assim? O que favoreceu ele? Através das cartas de Paulo, né, e o próprio quase uma espécie de cronograma da vida que ele apresenta, né, na carta aos Gálatas, se pode supor, né, que ele, né, amadureceu a própria fé, participando de comunidades cristãs primitivas, né? Paulo, uma vez que foi, né, no caminho para Damasco, encontrou-se com Jesus, né? E Jesus, né, além de, né, interrogá-lo, etc., mas lhe deu indicações práticas, né, de ir e ser, né, isto é, o chamou para ser, né, o seu vaso predileto, para ser, né, um instrumento pelo qual Cristo levaria o seu evangelho aos gentios, sobretudo aos gentios, mas deu indicações concretas de ele chegar em Damasco e, né, e ser batizado por Ananias. Então, né, ele vai a Damasco, é batizado por Ananias, né, e não começa imediatamente a sua pregação, né? Porque a gente pensa que a conversão Que, né, dele não já que, já né, saiu, no dia né? seguinte ele já começou a pregar, né? Paulo fala, né, de 14 anos que ficou na Arábia. Então, um período de tempo longo, né? Depois disso, longos anos, é que ele foi, né, visitar as colunas da igreja em Jerusalém. Então, né, E lá existe, nessa Arábia tinha comunidades cristãs? certamente, né? Certamente, depois de Pentecostes, você tem, né, uma difusão, né, do cristianismo para fora da Palestina, né, de forma bastante, porque ali tem gente de toda a região, né, todo mundo antigo, inclusive está ali provavelmente as origens da igreja romana, né, são, né, judeus que vieram, né, portanto, né, a Jerusalém por ocasião da Páscoa e que, né, escuta a pregação de Pedro, se converte e voltando para Roma, para os outros lugares, começam a anunciar o evangelho. Então, a gente não tem indicações precisas históricas, mas é de supor que Paulo, né, tenha, né, sido, né, tenha crescido, né, e amadurecido na própria fé, não só fazendo uma revisão de todo o Antigo Testamento à luz, né, do mistério de Cristo como Messias, como também, né, como membro de igrejas nas quais ele estava, né, participando e, portanto, conhecendo os pregadores que falam aquilo que Jesus falou e ensinou. Então é possível que a gente. E é interessante, né, que quando Paulo escreve isso aqui, não tem os evangelhos ainda. Então isso aqui precede os evangelhos, né? Às vezes, não, Paulo escreveu isso aqui porque ele leu no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus escreveu depois que Paulo já tinha morrido. Então veja, né? A pregação de Jesus, né, conservada na tradição oral, né, por 2, 3 gerações, até que depois foi posta por escrito e Paulo certamente entrou em contato com essa
com essa tradição oral, né? A importância da comunidade. A importância da comunidade, né? Como a gente já tem falado, né? Que né, a escritura tem por mãe a igreja. Sem igreja não tem escritura, né? A escritura é um momento, é um segundo momento, né? Primeiro o Cristo, depois a igreja, depois a escritura, né? Então a gente tem falado sobre isso, né? Sobretudo com toda a polêmica de sola escritura, né? Da tradição protestante, depois os neopentecostais também, né? Que não tem tradição, etc. Não, a escritura já é o registro de uma parte da tradição, né? Sem a tradição, né, fecundada, vivida e celebrada na igreja, não haveria Bíblia, não haveria escritura. Então é importante esse aspecto, né? E Paulo, portanto, né, conhece o Evangelho, tem elementos da pregação de Jesus que ele conhece muito bem, porque, embora ainda não chegou a escritura. Então, como que Paulo sabe? Porque, em contato com os apóstolos. Mais tarde ele vai ter contato com os apóstolos, né? Em Jerusalém, etc. Passará um tempo em Jerusalém, né? Né? Vai ser confirmado, aceito, né? Aprovado como apóstolo dos gentios, né? Ao passo que Pedro, né, ficará mais com a região, né? Com a pregação para os judeus, né? Mas bem lembrado, né? Esse reflexo, portanto, né? Do ensino de Jesus nas orientações de Paulo, deixa claro que ele teve contato, né, com a tradição oral que repetia o ensinamento de Jesus, né, e que tem conformidade com os evangelhos que serão escritos mais tardiamente, né? Então, né, versículo 20, antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, agindo dessa forma estarás acumulando brasas sobre a cabeça dele, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, essa insistência, né, o inimigo deve ser acudido. O teu inimigo está com fome, bem feito, né? Meu inimigo, não, que bem feito, né? Você acode. Se ele está com sede, dá de beber, em outras palavras, né? Se o teu inimigo estiver necessitado, socorre-o. É aquilo que Jesus ensina, né? Amarás o teu inimigo, né? E orarás, né? Rezarás por aquele que te persegue. Então, se você faz o bem, só aquele que te faz o bem, até não faz nada demais, né? Porque até os gentios, os pagãos fazem a mesma coisa. Quer dizer, então você tem que ir além disso. Então veja, como que a vida cristã é a concretização daquilo que Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. O esquema do mundo é assim, né? Quer dizer, um dá uma pedrada, o outro responde com 3 pedradas, né? Quer dizer, é a selva, né? O bicho maior devora o menor, né? Quer dizer, olho por olho e dente por dente. Esse é o esquema do mundo, né? Paulo está dizendo, né? O início lá em cima, não vos conformeis com este mundo, não entrar no esquema, né, desse mundo, não entrar na forma desse. Você não é formatado pelo mundo, você tem um estranhamento com o mundo. Por quê? Porque você é transfigurado, você é transformado, você tem, né, uma outra mente, né, e essa mente é formada pelos valores do Evangelho, né, que deixam claro que a sua vida, né, vai por outra direção e não na correnteza das Marias que vão com as outras, né, para o mundo afora. Então, veja como isso é traduzido, né, em indicações concretas para o cotidiano, para quem vive no seio de uma comunidade, né? E não só, né, Paulo, portanto, né, tem consciência de que você é crente, de que você, né, tem uma responsabilidade de viver uma relação com Deus através de Jesus Cristo, com um culto espiritual oferecendo a si mesmo, e que, portanto, você tem, né, uma consciência clara de ser membro da igreja e viver essa relação harmoniosa na medida do possível, né, fazendo todo o possível para superar qualquer desavença, desencontro, sempre numa atitude de serviço, de humildade, de justa estima, tudo isso, né? Mas Paulo também vai ter consciência, e agora começa o capítulo 13, que você é cidadão e, portanto, você tem responsabilidades sociais, né? No capítulo 13, ele vai falar das autoridades civis.
né? Como que você, né? Ah, mas eu sou cristão, né? Então, se o Papa não mandou, eu não faço, porque eu sou cristão, né? Então, não, tem autoridades civis, etc. Tem um ordenamento social ao qual você deve colaborar. Atenção, né? O não se conformar com o esquema do mundo não é você dizer o mundo é do capeta, do Satanás, né? Eu vou só rezar e esperar Jesus voltar. Não, você tem uma responsabilidade, né, de transformação do mundo. No capítulo 13, Paulo vai, portanto, né, apresentar esse aspecto da responsabilidade social do crente. Não é só uma responsabilidade eclesial, né, como está no capítulo 12, mas é uma responsabilidade civil. Né, capítulo 13, todo homem se submeta às autoridades constituídas, né? Não é o vocabulário normal de Paulo, tá? Submetei-vos uns aos outros em Cristo Jesus, etc. Submeter às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus, né? Estabelecidas, isto é, foram apontadas, né? Foram ordenadas por Deus. É um verbo muito particular, né? O verbo tasso é apontar, e você, hipotasso, você está debaixo do, né? Deus apontou uma autoridade, e a autoridade aponta para você, né, a modalidade concreta de convivência social. Né? Por isso Paulo usa esse termo de submissão. De modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que se opõem atrairão sobre si a condenação. Os que governam incutem medo quando se pratica o mal, mas não quando se pratica o bem. Então, né? Se você tem medo da autoridade, é porque você é um contraventor da ordem estabelecida. E a ordem, claro que Paulo está pensando, né, numa autoridade legitimamente constituída, né, e que ao mesmo tempo, né, tem uma legislação em vista do bem comum, claro, né, que fique claro, né, porque não é qualquer autoridade, né, não é qualquer, né, tirano, quer dizer, um tirano que sobe no poder e que, né, faz tiranias, né, tem-se o direito, né, de rebelião contra uma autoridade que não é legitimamente constituída. Então, não é isso que Paulo está discutindo aqui. Paulo está discutindo, né, que você faz parte de um ordenamento civil, né, e esse ordenamento civil precisa de alguém, né, que tenha autoridade para, né, concretizar o ordenamento civil, e que esse ordenamento civil é em vista do bem comum, e, portanto, todos devem estar submissos a esta ordenação, né, comum, em vista do bem de todos. Tá? Então, Paulo não está aqui tratando, né, de legitimidade absoluta de qualquer autoridade em absoluto, né, porque existem autoridades civis sem autoridade divina. Né? Então, isso que fique mais claro. Então, né, e não só, né, a questão das autoridades, né, portanto, você faz parte de um ordenamento, né, público, etc., né, como também, né, a sua colaboração pública por meio dos impostos, né, no versículo 6, e também por isso, também por isso que pagais impostos, pois os que governam são servidores de Deus, né? Então Paulo olha no conjunto religioso, né, de que as autoridades civis, né, são responsáveis pelo erário público, isto é, né, pelo dinheiro, né, dos impostos pagos, para colocar a serviço dos mais necessitados ou para acudir o bem de todos. Tá? É por isso que pagais impostos, pois os que governam são servidores de Deus, que se desincumbem com zelo do seu ofício. E por isso, né, na chamada doutrina social da igreja, sonegar imposto é pecado, tá? Na doutrina social da igreja, sonegação de imposto, né, é considerado um pecado, tá? Por quê? Porque, né, você está se omitindo da responsabilidade, né, de colaborar para o bem comum, né, da sociedade organizada. Oi? Aí, quando o imposto é injusto, aí tem que fazer uma legislação, né, para legalizar o imposto, né? O imposto tem que ser na medida certa. Não, o imposto, claro, no Brasil vocês sabem, né? Uma das cargas tributárias
mais altas do mundo, né? Chega a ter mais 35%, né, de tudo que você, quer dizer, você trabalha 4 meses do ano, né, para poder só pagando imposto, né? Então, é uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Esse é um problema. Segunda coisa, e é alta por quê? Porque os impostos recolhidos depois não são usados em benefício, né, das pessoas ou do bem comum, mas uma parte é, né, portanto, né, abocanhada pelos espertalhões, né, e desviado de cá e de lá. Então, né, o fato, né, do desvio, né, o roubo do erário público, do dinheiro público, etc., né, não lhe dá autorização para você sonegar. Já que eles vão roubar, então não vou pagar, porque o dinheiro que eu vou pagar no imposto, né, eles não vão usar para o bem comum. Uma coisa não justifica a outra. Tá? Para a doutrina social da igreja, você tem a responsabilidade, né, de colaborar pelo bem comum, né, através do pagamento de impostos, né, porque você faz parte de uma sociedade, né? Como que a sociedade, como que o serviço público vai estar se não tiver recursos? E os recursos vêm, né, da contribuição, né, que as pessoas podem dar. Né? E depois os problemas têm que ser resolvidos em outro âmbito, né? Quer dizer, se o prefeito rouba, tem que trocar o prefeito. Se o vereador, né, ao invés, né, de trabalhar para fazer projeto de lei, está, né, desviando dinheiro para comprar votos, né, tem outros caminhos que precisam ser, né, implementados, etc. Mas, de toda forma, né, Paulo, né, o que é importante aqui é que Paulo pensa, portanto, né, o cristão não só, né, não, nós somos a igreja, vamos nos fechar, né? Nós somos a igreja portanto, somos os santos, o mundo é do cão, do Satanás, vamos nos trancafiar dentro da igreja, tá? Né, e vamos nos relacionar só com gente que tem a mesma fé que eu, né? Porque quem não crê igual eu tá no tacho do capeta, né, é do mundão, né? Então, não, Paulo, né, tem uma apresentação, né, muito clara, né, de orientações concretas que mostram, né, a consequência da vida de fé, né, no conjunto eclesial, mas Paulo também mostra como o cristão tem, né, uma sua presença no ordenamento cívico, né, na sociedade como um todo e a sua contribuição para o bem de todos. Isso é interessante, né? O cristão, né, está no mundo, embora sem ser totalmente do mundo, tem um estranhamento com os valores do mundo, mas trabalha para que o mundo seja melhor e diferente. Então, é responsabilidade do crente, né, trabalhar para que, né, a cidade seja melhor, né, para que, né, tenhamos, né, condições de vida melhores, para que aqueles que moram na nossa cidade possam ser socorridos, né, com os recursos que todo mundo, né, empenhados aí, né, em pagar até o último centavo dos impostos, né, colaborando com o bem comum de todos, tá? Então, esse é um aspecto importante, né? Dai a cada um, portanto, né, o que é devido, o imposto a quem é devido, a taxa a quem é devida, a reverência a quem é devida, a honra a quem é devida. Né? Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, não, né? A gente não, quando se lê esse versículo aqui, no capítulo 13, versículo 7, é impossível a gente não recordar, né, Jesus dizendo, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Né? Então, Jesus também, né, falou, o imposto é para César? Não, né? O reino de Deus está chegando, eu vou voltar semana que vem, tá? Não, semana que vem não, semana que vem eu vou ser morto, vou ressuscitar, mas na outra semana eu volto, daqui 2 semanas. Não pagar imposto não, larga de mão disso, né? Não, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, né, a importância do cristão no mundo, na organização cívica e societária. Né? Não deveis nada a ninguém a não ser o amor mútuo. Né? Então, alguém aqui está devendo? Não deve nada a ninguém. Não, claro, né? Paulo aqui não está falando do cartão de crédito, tá? Já começou a apavorar, né? Meu Deus, cartão de crédito. Né? Pegou um empréstimo, não paguei, não consegui pagar até hoje, estou pagando os juros. Né? Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. Né? Quem ama o outro cumpriu a lei. Portanto, o mandamento mandamento do amor como elemento central. De fato,
né, os preceitos. Não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros se resumem nesta sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Paulo resume toda a lei, né? Quem lê isso aqui lembra imediatamente de Jesus, né? Isto é, né? Senhor, qual que é o mais importante de todos os mandamentos, né? O que devo fazer para alcançar a vida eterna? Qual é o maior de todos os mandamentos, né? Amar a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Então Paulo, né, diz: nisso está o resumo em toda a lei. Jesus disse isso, né, que nisso amar o próximo, né, se cumpre toda a lei. Porque quem ama o próximo não rouba, não mata, não furta, não cobiça, não comete adultério, né, porque tudo isso é infração, né, do amor. Se você ama alguém, você não o prejudica de forma nenhuma, porque o amor é entrega generosa e não, né, desejo de aproveitamento do próximo. Então, né, ecoa de novo o ensinamento de Jesus. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Então, né, o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é a plenitude da lei. Então, Paulo, né, evidentemente, né, faz parte de um ambiente judaico, né, com um monte de leis, né, de normas concretas, né, com relação, né, não só ao culto a Deus, mas com relação aos membros da sociedade. Mas Paulo diz, né, se o amor fosse vivido, não precisaria de tantas leis. Né? Se o amor de fato fosse compreendido e vivido, não precisaria de lei, não precisaria de, né, de um código civil. Né? Código Civil, que, né, não só proíbe de matar, mas como tem a pena, né? Se você matou, foi com intenção, com dolo ou sem dolo, né? Você pegou a espingarda, deu um tiro no vizinho, ou você, né, por acaso, né, perdeu o freio do seu carro e não conseguiu parar e atropelou e matou, né? Então, toda a legislação, quer dizer, para Paulo, né, se o amor fosse compreendido e praticado, seria, né, o resumo de toda a lei. Não precisaria de leis, né? As leis são porque não existe amor. Por isso, né, o cristianismo insiste nisso, né? O cristianismo católico, né, mais ainda, insiste nisso, né? Essa temática do amor, que de tanto repetir, né, às vezes vai ficando banal, mas é a salvação do mundo, né? Passa pelo amor. Por quê? Porque quem ama não prejudica, não rouba, não mata, não se apropria, não, né, não se aproveita, não maquina o mal contra o outro, etc. Né? Então, tudo isso seria, né, né, seria superado, né, se as pessoas fossem boas, né? Imagina todos os recursos que se faz, né, para cercar os ladrões, os bandidos, os malfeitores, etc. Imagina se todo mundo fosse bonzinho como vocês, né? Precisava de cadeia? Precisava trancar a porta para vir para cá? Não. Né? Precisava botar o alarme no carro para poder, né, deixar lá na rua? Precisava daquele muro que tem em redor da sua casa, aquela cerca de arame farpada, aquelas câmeras lá para, né, etc, né? Quer dizer, o mundo pode ser melhor? Pode ser muito melhor, né? Para qualquer um de vocês aqui, né, você pode... eu tenho certeza que entre vocês aqui, qualquer um de vocês entrega a chave pro outro da casa. Vai lá em casa e busca um negócio para mim. Né? Por quê? Porque sabem que a gente boa, né? Todo mundo é gente boa, né? Então, né? Então, imagine, né, tanto de recurso. Polícia, para que polícia, né? Delegado, forças armadas. Se o mundo fosse só de gente boa, os milhões e milhões que se gasta, né, em polícia de cá, militar, não sei o que, exército, né, armamentos de guerras. Imagina, né? Então, o cristianismo ainda, né, conserva este otimismo na humanidade, né, que a gente pode ser muito melhor, né, e uma parte da responsabilidade, é claro, cabe a nós, né, em educar as novas gerações. Né? Quer dizer, daqui a 100 anos, né,
todos vocês vão estar mortos, né? Talvez eu esteja vivo. Não, não, não está. Porque agora os chineses parece que vão, né? Os chineses agora estão descobrindo aí, né? Como fazer para viver 150 anos, né? Já que eu vou fazer 50, quem sabe daqui, né? Vou viver mais 100, né? Então, daqui 100 anos. Então, né? Para dizer, né? Que cabe uma responsabilidade a nós, né? Que nas novas gerações, né? Quer dizer, uma criança, as crianças, os valores, né? É a gente que passa. Então, toda essa esperança que a gente tem numa nova geração que seja melhor do que nós. Então, a gente tem que fazer das tripas coração e tudo que for possível para a gente, né, deixar uma geração melhor do que a gente é. Né? Então, isso é o esforço. Isso, né, para quem é professor, educador, né, tem sempre esse sonho, né, de né, deixar, né, de eu sou dos que sou otimistas, né? Eu sempre penso que a nova geração poderá ser melhor. Se a gente se empenhar, né? Sermos mais amorosos, né? Que a educação não é só enfiar conteúdo na cabeça porque tem um vestibular, porque tem que ter uma profissão, tem que sei o quê, mas é transmitir, né, valores, transmitir amorosidade, né? Transmitir simpatia, empatia, compaixão, são coisas que não se ensinam com inteligência artificial, né? Se ensina com gestos, com toques, com olhares, né? Com carinhos, né? Então, com cuidado, né? As crianças são preciosas, né? Para a gente deixar uma geração melhor do que a que a gente tem aí, né? Ok, então, não sei nem porque eu entrei nesse assunto. Mas, voltando aqui ao texto, né? O amor para com o próximo, né? Esse ideal do amor, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, a caridade, portanto, não pratica o mal para com o próximo, a caridade é a plenitude da lei. Tanto mais que sabeis que tempo estamos vivendo. Quer dizer, o tempo que estamos, Paulo fala do kairos, ter consciência de que estamos no tempo do kairos, da graça, é um tempo extraordinário. Já chegou, diz Paulo, a hora de acordar. Por quê? Porque tem cristãos que são sonolentos, né? Já chegou a hora de acordar, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. É possível entender isso aqui, que, né, pode haver ainda uma ponta de expectativa por parte de Paulo de uma parousia mais ou menos iminente, ou pode ser a expressão entendida de outra forma, né? Na medida em que a gente amadurece na fé, na medida em que a gente, né, mergulha no mistério da vida cristã e pratica tudo isso que Paulo está indicando, a gente vai chegando mais perto da salvação. Quer dizer, quando a gente abraça a fé, quando a gente começa a crer, a gente está no começo, né? E que, portanto, essa fé, né, não é um ato único, salvífico, pronto. Nós somos os que são salvos, que pertencemos a esta igreja. Né? Porque, né, são 144 mil que vão ser salvos, eu estou nesse grupo. Não, não é isso. É que a salvação, a gente vai se apropriando da salvação, né? Vai se abrindo cada vez mais. Paulo diz, estamos mais próximos agora da salvação, a salvação está mais próxima agora do que quando a gente abraçou a fé, né? Porque a gente vai mergulhando cada vez mais, né, no mistério da graça e permitindo que Deus vá nos transformando cada vez mais. Tá? Então, duas modalidades de entender. A noite avançou e o dia se aproxima. Metáfora, né, de trevas e luz. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, diz Jesus. Portanto, deixemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Trevas e luz, né? As trevas, a escuridão, é o momento em que, né, as coisas estão turvas, né? Os olhos não veem com clareza, né? No momento em que os malfeitores estão à solta. Então, o dia é que se vê com clareza, com precisão, é que há discernimento, né, em que se caminha com segurança. Então, né, deixemos as obras das trevas, portanto, né, as obras do mal, e vistamos as armas da luz, como de dia andemos decentemente, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes. Uma pequena lista de vícios, né? Paulo tem, né, famosas listas extensas, né, de
de vícios chamadas de obras da carne, né? E aqui faz uma pequena lista: orgia, bebedeira, devassidão, libertinagem, rixas e ciúmes, né? Então, quer dizer, andar na luz, quer dizer, né, a salvação está mais próxima de nós agora do que quando abraçamos a fé, porque, né, nos esforçamos e vamos mergulhando no mistério da graça e vamos superando, né, esses limites que, né, a concupiscência às vezes nos arrasta, e vamos permitindo que Deus nos santifique cada vez mais, e por isso, né, vamos cada vez mais, né, sendo iluminados por Deus, e andamos com segurança e, portanto, superando, né, os vícios que nos arrasta para a destruição. Mas vestivos do Senhor Jesus e não procureis satisfazer os desejos da carne, né? Revestir-se de Cristo significa, né? A vestimenta, como vocês sabem, é símbolo, né, da própria identidade da pessoa, né, do ser da pessoa. Então, vestir, né, com uma roupa, né? A roupa mostra um aspecto, né, da nossa aparência, da nossa identidade. Então, vestir-se de Cristo significa assumir Cristo na própria vida, né? Como Paulo diz na carta aos Gálatas, né? Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? Então, esse é um aspecto importante, né, de renovar a vossa mente, etc., né? Ter uma justa medida, segundo, né, a sabedoria, é assumir Cristo na própria existência. Revestir-se de Cristo, ou vestir-se de Cristo, né, significa ser outro Cristo. Então, esse é o desafio para o cristão, né, ser outro Cristo, né, quase, né, um evangelho vivo, né? Então, isso requer do cristão muita consciência do que Deus já fez por nós, do que Deus trabalha em nós para a nossa santificação, e ao mesmo tempo, né, esse empenho continuado, sem preguiça, como diz Paulo, né, mas diligentes, laboriosos, né, para superar as tendências para o mal e se santificar continuamente, né, para revestir-se de Cristo. E por isso, né, ser como que, né, um reflexo de Cristo no tempo presente. Esse é o desafio, né? Desafio e, né, o sonho de consumo de qualquer cristão, né, de dizer: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? Quer dizer, o quanto seria bom Jesus lá em casa, mas você deve ser um Jesus na sua casa, né? Um Cristo na sua casa, é Cristo que vive em mim. Então, revestir-se de Cristo, né, é esse convite, né, que Paulo faz, e não só, né, repito, não só no âmbito eclesial, mas no âmbito civil, né, na organização da sociedade, né? Por isso o cristianismo católico insiste, né, sobre a responsabilidade do cristão frente ao mundo, a transformação do mundo, né? E por isso se fala, né, da força transformadora do evangelho nos ambientes, né, da cultura humana, o ambiente da política, da economia, da educação, né? Então, não é só cristianismo, não é só questão de igreja, não é só questão né, de opção, de consciência, né, e de uma questão individual, mas uma questão que deve atravessar o ordenamento social, né? Então, você faz parte de uma coletividade, né, do povo que habita numa cidade. Então, você tem uma responsabilidade, né, daquilo que é produzido de bom, né, de cultura, de economia, de tudo mais. Todos esses aspectos devem ser alcançados, né, pelo Evangelho de Cristo, podem e devem ser transformados, elevados, santificados, né, pela presença do cristão, né? Quer dizer, a sua presença, né, de cristão numa escola deve fazer diferença, né? A sua presença de cristão que trabalha no mercado deve fazer a diferença, ou que trabalha, sei lá, no açougue, ou que trabalha, né, na prefeitura, ou que trabalha, sei lá onde, né? Deve ser a diferença, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, essa transformação, né? Tudo isso, né? Veja a linha de pensamento de Paulo, né? Aquilo que Deus faz pela humanidade inteira, alcançando o crente individualmente, né, pelo mistério de Cristo, que o transforma, que o eleva, que o santifica, e depois ele se torna um outro Cristo, né, presente, né, celebrante na igreja, consciente, né, do mistério da igreja, do qual faz parte,
né, e, portanto, se renovando continuamente e transformando também o mundo. Né? Então, o cristianismo católico não é contrário ao mundo, né? O mundo é coisa do cão, Satanás, foge do mundo, etc. Não, o mundo está aí, né, como um lugar onde o cristão se faz presente para transformar também as realidades do tempo presente. Bem, o capítulo 14 tem uma discussão importante sobre a relação entre os fracos e os fortes, né? E essa temática de fracos e fortes passa eminentemente pela temática, né, da consciência do que é puro e do que é impuro. Paulo, né, vai dizer no capítulo 14, né, nessa polêmica, por quê? Porque, como eu falei para vocês, né, no tempo de Paulo era um mundo muito religioso, né, com muitos deuses, né? Então se oferecia sacrifícios para muitas divindades e sacrifícios de animais. E por isso, né, os templos, né, pagãos, né, tinham seus açougues, né? Porque se sacrifica um animal lá, né, o grupo, né, do pessoal que são dirigentes, né, os sacerdotes daquelas supostas divindades, né, não dá conta de comer todas aquelas carnes, aquela coisa arada. Não tinha geladeira, né, para congelar e ir comendo um ano inteiro a leitoa, né? Então, ou sei lá, a novilha, né, o bezerro, o que seja. Não, né? A questão é: podemos ou não podemos comer carnes sacrificadas aos ídolos? Se você vivesse na época de Paulo, no Império Romano, era muito difícil você achar uma carne que não fosse sacrificada a algum ídolo. Porque os açougues, né, eram adjacentes do lado, né, dos templos e que tinha carne para vender. Então, como que você, cristão, né, vai comprar uma carne que foi sacrificada a Zeus? E agora? Pode ou não pode, né? Então, essa que é a questão, né? Paulo trata de um elemento, né, pontual, mas que dá indicações muito práticas com relação ao cuidado que a gente deve ter com a consciência do outro. Paulo diz: eu sei que tudo é puro, né? Porque não é, né? E aí evoca, né? Faz nos lembrar daquilo que Jesus ensinou, que não é o que entra pela boca que torna impuro a pessoa, né? Ou, né, será Atos dos Apóstolos, quando Pedro, né, no capítulo 10, tem aquela visão, né, de uma toalha que desce do céu, cheia de animais, né? Animais que para o judaísmo eram considerados impuros e que não podia comer, né? E a voz divina que diz a Pedro em sonho: mata e come. E ele protesta com Deus, né? Quer dizer, como se ele soubesse mais do que Deus. Como assim? Nada de impuro jamais entrou na minha boca, né? E Deus bate o pé, mata e come, né? Porque não chames de impuro aquilo que Deus purificou. Então, se mostra nesse capítulo aqui, né, a consciência clara de Paulo, né, que faz parte já, né, do cristianismo e que, portanto, já saiu do horizonte judaico. No horizonte judaico tem um montão de coisa que é impura, que não pode comer, né? Um alimento específico, kosher, né? Inclusive os animais que podem comer devem ser mortos de um certo jeito, tem que ser cortado o pescoço, tem que sair todo o sangue, etc, né? Então tem todo um ritual específico. Paulo era desse ambiente. E agora, né, Paulo diz: eu tenho consciência clara que tudo é puro, nada é impuro. Você pode comer qualquer coisa. Quer comer urubu? Né? Você pode comer, né? Se você der conta, sei lá. Né? Não vai cometer pecado, né? Embora o urubu não é que seja tão apetitoso, né? Não sei se alguém já chegou perto, né? De urubu, né? Eles duas experiências, né, de estômago revirado, né? Você que, né, quase vomita porque o bicho já é catingudo demais da conta, e eles também que vomitam por causa da gente, né? Uma vez eu cheguei perto de uns filhotinhos de urubu e eles começaram a dar vômitos, né? Eu pensei, o Deus tá fedendo demais. Então, a questão não é essa. Paulo, né, nesse capítulo aqui, vai dizer, ele usa essa categoria de fortes. Os fortes é os que têm uma consciência, né, já amadurecida na fé sobre essa questão de, né,
pureza e impureza, né? Você pode tranquilamente comer o que você quiser, mas atenção, né? Se você vai escandalizar o irmão, vai levar o irmão a perder a fé, né? Você não vai discutir com ele, não vai tentar, né, etc. Não, você tem cuidado com a consciência do outro. Então, Paulo é um ponto importante porque, né, cada um está, nem todo mundo está no mesmo nível de amadurecimento espiritual, né, e teológico, ou bíblico que seja, né? Nem todo mundo participa desses encontros bíblicos aqui que vocês têm, né? Que vocês já são todos biblistas já, né? Que vão agora, né? Vão, né? Apresentar a carta aos Romanos, né? Nos círculos bíblicos, nos encontros, não. Então, nem todo mundo está, isso é claro, nem todo mundo está no mesmo nível, né? De experiência religiosa, de cultura religiosa, de formação religiosa, né? Tem gente que tem a consciência ainda frágil, né? Precisa amadurecer mais. Então você tem que ter cuidado, zelo, né? Para não escandalizar, né, os que são fracos na fé. Então essa é a dinâmica, né, da argumentação de Paulo aqui no capítulo 14. Acolhei, né, o fraco na fé sem querer discutir suas opiniões. Se o fraco é na fé, você não vai, né, discutir suas opiniões, não, né, tem que cuidar dele. Um acha que pode comer de tudo, ao passo que o fraco só come verdura, né, porque não pode, porque não tem açougue, né, que tem carne que não seja sacrificada aos ídolos, só come verdura. Quem come, não despreze aquele que não come. Então, você é ignorante, você não amadureceu, então, né, desprezar. E aquele que não come, não condene o que come, né? Porque se o outro está num outro nível, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas né? Que julgas o servo alheio? Que ele fique de pé ou caia, isso é com seu patrão. Então, né? Atenção, né? O responsável, em última instância, você é responsável perante Deus e o cuidado para com o próximo. Há quem faça diferença entre dia e dia, e há quem ache que todos os dias são iguais, cada um siga a sua convicção. Então, né, em se tratando de temas que, né, não destinam para a sua salvação, quer dizer, comer puro ou impuro, vai definir se você vai ou não para o céu? Não vai definir coisa nenhuma. Então, que cada um siga a sua opinião. Paulo diz, não entre em discussões inúteis, em arrazoados que não levam para nada. Né? Respeite a consciência do outro e não perca tempo, né, com essas coisas, né? O que Paulo está mais ou menos, né, indicando. Aquele que não come é para o Senhor que não come. Então, ele faz com devoção, com piedade. Então, isso se torna uma norma para ele, no nível da consciência na qual ele está. Então, você tem que ter o cuidado de, né, respeitar a consciência dele. E também, e assim ele dá graça a Deus, pois ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo, porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, e se morremos é para o Senhor que morremos. Então, uma declaração muito importante de Paulo, né, dessa consciência que a gente vive para o Senhor, para servir o Senhor. Então, aquele que tem uma consciência ainda, né, mais não tanto amadurecida, mas, e que observa preceitos que já foram superados, mas que faz religiosamente para agradar Jesus, então isso se torna para ele, né, uma norma e precisa ser respeitada, né, na medida na qual ele se encontra. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Com efeito, Cristo morreu, viveu para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Por que julgas o teu irmão? E tu, por que o desprezas? Pois todos nós compareceremos ao tribunal de Deus. Com efeito, está escrito, por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua dará glória a Deus. Então, né, não julgar o irmão. Essa que é a questão de base, né? Cuidar do outro, né? Zelar para não, né, destruir a consciência, né, do outro e ao mesmo tempo não julgá-lo, né? Porque o outro tem um outro caminho, né? Tem um outro estágio, tem outras experiências, tem aquilo que para você é simples e é fácil, para o outro pode ser difícil, né? Pode causar dificuldades, né? Tem experiências traumáticas que o impede de superar coisas que para você, né, não diz respeito a nada. Então, muita cautela, né, com o espaço sagrado no qual o outro se encontra, né? É terra estrangeira na qual a gente precisa, com reverência, tirar as sandálias dos pés. Assim, cada um de nós prestará contas a Deus de si próprio. Versículo 12, né? No fim das contas, né, cada um, né,
precisará prestar contas de si mesmo. Né? Deixemos, portanto, de nos julgar uns aos outros, cuidai antes de não colocar tropeço ou escândalo diante do vosso irmão. Eu sei que estou convencido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si. Em si, nada é impuro, né? Você pode comer qualquer coisa. Alguma coisa só é impura para quem a considera impura, porque a sua consciência, né, a considera como tal. E, portanto, se ele considera alguma coisa impura e come a coisa, né, que ele considera impura, ele, né, está cometendo diante de Deus uma violência à própria consciência. Né? É importante esse aspecto, né, porque o cristianismo católico sempre foi, né, defensor, né, da supremacia da instância da consciência. Né? Então, né, a consciência deve ser respeitada. Se a pessoa faz alguma coisa em consciência, mesmo que ela faça ligeiramente, né, no erro, por assim dizer, né, mas precisa ser respeitada a sua consciência e ajudar a pessoa a superar o erro, né? Porque existem tipos de consciência, consciências diferentes, ou a consciência ignorante, né, que ainda não recebeu a instrução, não foi iluminada, então precisa ser ajudado. Mas uma decisão tomada em consciência, né, precisa ser, né, respeitada, né, porque aí a pessoa vai prestar contas diante de Deus com a própria consciência que ele tem. Tá? Então esse é o aspecto que Paulo insiste aqui. Versículo 16, que o vosso bem não se torne alvo de injúrias, porquanto o reino de Deus não consiste em comida e em bebida. Então essa discussão era muito, né, muito forte, né? E aí se corria o risco de pensar que, não, né? Se o reino de Deus é só comida, né? Quer dizer, pode ou não pode comer? Essa questão do pode ou não pode é muito perigoso, né? Você entra num legalismo, ou nas minúcias de detalhes que às vezes não definem a sua salvação. Né? E às vezes os pés de guerra que acontecem, né? E desavenças e desentendimentos, né, se baseiam nessas picuinhas, nessas coisas menores, né? Então Paulo diz, olha, né, se corre o risco de ficar discutindo a vida inteira, se come, não come, pode, não pode comer, etc., como se o reino de Deus fosse só comida e bebida. Não é o caso. O reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, no Espírito Santo. Então, é justiça no Espírito, é paz no Espírito, é alegria no Espírito Santo, etc. Quem dessa maneira serve a Cristo, torna-se agradável a Deus e aprovado pelos homens. Né? Depois, no final, no versículo 20, tudo é puro, é verdade, mas faz mal o homem que se alimenta dando escândalo. Então, se você, né, come mesmo aquilo que é puro para poder esfregar na cara do outro que, né, acha que é impuro, você está escandalizando, então você procede de forma errônea. No capítulo 15, então, ele conclui a temática. Nós, os fortes, devemos carregar as debilidades dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. Né? Cada um de nós procure agradar ao próximo em vista do bem para edificar. Procurar agradar o próximo, não é agradar o próximo para fazer sempre, né, porque eu sou boa gente, né, agradar o próximo sempre para poder ser elogiado, não, agradar o próximo em vista do bem, se é em vista do bem e para edificar, é que você, né, procura agradar o outro. Se não for em vista do bem ou para edificar, você não tem que procurar ficar sempre agradando todo mundo, né, como eu falei. Paulo diz, se na medida do possível, né, procure superar todos os desencontros e desavenças, mas o esforço para agradar é em vista do bem e para edificar, pois também Cristo não buscou a sua própria satisfação. Está aqui, né? Cristo não buscou a sua própria satisfação. Se tivesse buscado a própria satisfação, não teria morrido na cruz. Né? Pai, afasta de mim esse cálice. Então, né, se tivesse buscado a própria satisfação, estava no Horto das Oliveiras, bastava andar mais um pouquinho, já chegava no deserto da Judéia, fugiria e não teria morrido. Não buscou a própria satisfação, mas, conforme está escrito, os insultos dos que te injuriaram
caíram sobre mim. Então, né, um Cristo que não procura agradar a si mesmo. Né? Versículo 5, o Deus da perseverança e da consolação vos conceda terdes os mesmos sentimentos uns para com os outros. Então, né, citando aquilo que está no Filipenses capítulo 2, né, ter o mesmo pensamento, mesma frônesis, os mesmos ideais, os mesmos sentimentos uns para com os outros, a exemplo de Cristo Jesus, a fim de que de um só coração e de uma só vez glorifiqueis o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, né, vai dando, né, para concluir, depois o capítulo, né, o epílogo, a parte final, né, na qual ele fala dos seus projetos de viagem para a Espanha, etc., conforme nós lemos no início, né, no nosso primeiro encontro, e o capítulo 16, com uma série de, né, saudações a pessoas conhecidas, né, por ele nas suas viagens e que provavelmente são membros das igrejas lá de Roma. Né? Então, né, a última coisa é que, né, a parte parenética, portanto, né, a parte exortativa de Paulo, né, os capítulos, portanto, 12 para frente, Paulo, portanto, mostra, né, um operar, um agir. Existem obras que o cristão deve praticar não para ser salvo, porque a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo, mas que essas obras são já a expressão da nova realidade, né, da nova ordem de salvação na qual nós somos colocados, e ao mesmo tempo estas obras permitem que a graça de Deus seja cada vez mais fecunda em nós e nos aproximemos cada vez mais, né, da plenitude, né, da santificação, que é de fato, né, sermos como Cristo e termos em nós os mesmos sentimentos de Jesus. Então tem um eixo, né, importante nessa segunda parte. Ok, né, então a segunda parte, né, alguns pedacinhos não li, pulei alguns versículos, mas, né, não são indicações difíceis, né? Essa segunda parte é muito mais simples, uma leitura, releitura, trileitura que vocês fizerem, né? Poderá, cada vez mais que a gente lê, né, a gente vai saboreando cada vez mais, né, as exigências concretas do Evangelho para a nossa vida, e, portanto, né, agradeço a vocês pela paciência, pela perseverança, né, em todos esses encontros, né, tive a oportunidade de com vocês, né, rever, revisitar, reler, né, toda a carta aos Romanos, né, que tudo isso seja para a glória de Deus, né, e para a santificação, né, de cada um de nós, tá bom? Obrigado. Sim, perguntas? Por que Paulo usou vários livros para poder escrever as suas cartas? E Paulo escrevia às igrejas, né? Paulo é um pastor preocupado em ajudar as igrejas particulares, né, a, né, conhecer melhor o Evangelho de Jesus e a superar limites ou dificuldades ou ajudá-las, né, em tempos de perseguição. Então, né, foi circunstancial. Paulo, né, ia para uma cidade grande, anunciava o Evangelho, às vezes era perseguido, precisava fugir. Então, né, depois ele escrevia, seja para completar uma evangelização que não deu tempo de fazê-la, seja para, né, ajudar a corrigir problemas, porque ele, né, se informava, recebia notícias, então escrevia para ajudar a superar problemas e dificuldades. Diferente é a carta aos Romanos, como a gente viu, porque não é uma igreja que ele fundou, então a carta chegará antes dele, preparando a sua chegada, porque lá ele quer ser recebido, para que o pessoal já saiba qual é o seu evangelho que ele anuncia, né, e quem sabe, né, possa apoiá-lo no seu projeto de missão de ir para a Espanha e mais adiante. Então, a pluralidade das cartas de Paulo, né, depende da pluralidade das igrejas em geral fundadas por ele, né, e das dificuldades concretas de cada uma dessas igrejas. Por isso Paulo também trata, né, de temas diferentes em cartas diferentes, porque, né, as dificuldades, os problemas de uma igreja, por vezes, não são de outras igrejas. Mas Paulo nunca escreve para, né, dizer, não, você está com esse problema, então faça isso, 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 isso. Não, primeiro ele faz uma reflexão teológica, recorda, né, o mistério da salvação em Cristo, recorda, né, as obras de Deus,
né, em Cristo e a igreja, o mistério da igreja, para depois, a partir do que ele apresentou da nova ordem da salvação, tirar, né, indicações práticas para ajudar a igreja a crescer. E é claro que desde os inícios do cristianismo, essas cartas foram ajuntadas e começaram a ser, né, trocadas entre uma igreja e outra, e foi se formando, né, um chamado Corpus Paulinum, isto é, um corpo literário, um bloco, né, das cartas de Paulo. Né? Uma das cartas, por exemplo, a carta, né, uma das cartas de Paulo, na qual ele diz, né, quando leres essa carta, né, fazei-a ler também na igreja de outra igreja. Então ele ordena já, né, que a carta que vai ser lida naquela igreja, né, carta aos Colossenses, né, capítulo 4, ele diz no final da carta que, após ler a carta, que é para ser lida na outra igreja. Então assim, né, as cartas começaram a circular e se tornou um patrimônio de todas as igrejas. Mas inicialmente, cada carta foi direcionada a uma igreja. E depois, né, começaram a trocar as cartas, e depois juntou tudo e entrou na Bíblia para fazer parte da escritura. Mais alguma? Eu só queria Sim, diga. Aí, por exemplo, nessas questões de puro e impuro, lá, que chega até hoje nós essa questão da Semana Santa ou não? Que abster-se a igreja, abster-se de carne na quarta e na sexta, é devido a essas puro e impuro ou não? Não provavelmente de puro e impuro, né? A prática penitencial na Igreja Católica não é mais com relação a puro e impuro, mas é com relação a uma tradição de religiosa, né? Entra no aspecto religioso para a pessoa, né? Uma vez que se abstém de algum alimento que é, ou que é saboroso, ou que é nutritivo, etc., né? Possa se lembrar que tem algo mais importante do que a comida. Mas não é questão de, não é mais de puro e impuro mais, né? O cristianismo não é mais, né? O cristianismo já tem uma consciência desde as origens de que não existem alimentos impuros, todos, né, podem ser comidos, né, se forem adequados para comer, né? Se for comida que é venenosa, não pode. Comida ruim ninguém quer, né? Então não adianta, ninguém quer fazer almoçar com o João Batista que come gafanhoto. Então, ninguém fica assim muito apetitado, mas embora gafanhoto pode ser comido, tá? É um dos alimentos puros para o judaísmo, então. Não, mas eles ainda, desses países para lá, eles consomem na Sim, Índia, na Índia, etc., né? Outros países, na China, né? Tem alguns alimentos estranhos, né? Que nós não comeríamos, né? Mas é porque o nosso apetite não está, né? Nosso paladar não está habituado, mas não teria nenhum problema, né? A questão de abstinência já entra em outra dinâmica, que é a dinâmica penitencial, né? Para saber que tem algo mais importante do que comida, né? Fora isso, não tem.